Em nosso estudo de hoje é a lição 1 do livro Pensamento e Vida e tem por título O Espelho da Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo, a feição do diamante bruto que, arrancando ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. Nos seres primitivos aparece sobre a ganga do instinto. Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso retratar a glória divina. Isto, dando-a de nossa posição espiritual, confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para crisolar e sublimar. Em todos os domínios do universo vibra, pois, a influência recíproca. Tudo se desloca e renova sob os princípios de interdependência e repercussão. O reflexo esboça a emotividade plasma a ideia determina a atitude e a palavra que comanda as ações. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias, válvulas obliterativas ou alavancas libertadoras da existência. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do círculo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. Ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por ela, estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam e, através delas, incorporamos o influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação e ao progresso. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Refletem-se as criaturas reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Então, hoje, essa primeira lição do livro Pensamento e Vida vem dizer que a mente é o espelho da vida em toda parte. Basta que a gente comece já a raciocinar com o fato de que quando a gente largar esse corpo aqui, a gente vai para um mundo em que a mente vai ser a principal maneira da gente estar no mundo de relações. Não vai ter mais esse corpo aqui precisando da palavra, das mãos, dos pés. E ele vem dizendo para a gente que a gente parte lá do diamante bruto até um dia observar a nossa mente na magnificência da luz. Por isso que a gente vai encontrar a mensagem do Espírito da Verdade: amai-vos em primeiro lugar, sentimento em primeiro lugar, depois instruí-vos. Na instrução, tanto o amor como o estudo vão estar proporcionando justamente os dois lados que são as duas asas do espírito, a inteligência e a moralidade. Mas ele vem falando aqui, né, que nos seres primitivos vai aparecer o instinto, e a gente aproveita o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, para dizer, ela começa do instinto, daqui a pouco vai se transformar em sensações, para daqui a pouco das sensações começar a se transformar em sentimentos, e até que chega um determinado momento em que ele fala que o mais sublime de todos os sentimentos acaba sendo o amor. Então, acaba traçando para a gente como uma escala evolutiva, saída do instinto para as sensações, das sensações para os sentimentos, e aí mostra claramente que, em primeiro lugar, de regra, vem a inteligência para depois vir a moralidade. Ele chama para a gente, estudando de nossa posição espiritual, confinados e que nos achamos entre a animalidade e a angelitude, mais uma vez a gente chama a atenção de que Emmanuel usa a terceira pessoa do plural, se incluindo também. O tempo todo ele parece orientar a gente e se colocar na mesma posição com a que a gente também.
ele fala para a gente, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo da nossa consciência desperta. E quando a gente define por espelho da vida, reconhecendo que o coração é uma face e o cérebro é o centro de suas ondulações, sentimento, mais uma vez, e pensamento, gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo, e daí a gente começa a fazer um estudo mais profundo do que seja a mente para a gente. Ele vem falar para a gente que em todos os domínios do universo vibra, porque a influência é recíproca, e que a gente, enquanto a gente está aqui no mundo de expiações e provas, a gente não consegue ultrapassar de improviso os recursos da nossa mente. A gente fica assinalando os reflexos uns dos outros. E esses reflexos uns dos outros é o que a psicologia chama de consciência coletiva. Ou inconsciência coletiva. Eu agora não vou me lembrar agora qual é mas é isso mesmo, é inconsciência. E isso que acontece. Eu me lembro de um livro do Hamed, por exemplo, que ele vem falar da evolução, e ele fala pra gente, né, que situação interessante foi a do macaco, por exemplo, que todos eles comiam a banana com casca e tudo, até um dia um homem, fazendo experiência, ele ensina isoladamente a um macaco apenas a descascar a banana. E quando ele percebe, toda aquela tribo ali de macacos estava descascando a banana junto. Como é que pode, né? Ele ensinou para um só e todo mundo aprendeu, porque na verdade tem um inconsciente coletivo. E um começou a passar para o outro na mesma faixa de sintonia, de vibração ali mental. Então ele coloca, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Mas a gente vai começar a pensar no seguinte, o que é o reflexo? O reflexo é o instinto. Pega a emotividade, passou para o instinto provoca a emoção. Isso aí a psicologia explica pra gente. Tudo que a gente fala de emoção vai ser aquela coisa que pega a gente de surpresa e a gente vai ter estados diferentes de reação à emoção. Então, o que são emoções? Vai ser a raiva, o susto, a libido. Pega a gente de surpresa e a gente vai ter que ir aprendendo com o tempo a lidar com essa emoção. Depois ele fala a emotividade, a emoção vai plasmar a ideia. A gente começa a pensar ali, botou o cérebro para raciocinar, a mente para raciocinar. E a ideia é que vai determinar aqui na Terra a palavra ou a atitude. Então, vai começar sempre aqui no reflexo, para depois, acaba passando por todas as etapas aí evolutivas nossas, né, que a gente vem trazendo dentro da gente. E Emmanuel vai terminar a lição dizendo, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Por ela, a gente pode estacionar sobre os elementos que nos escravizam, ou também a gente pode incorporar esse influxo renovador dos poderes. Quando a gente se propõe a estar fazendo esse estudo diariamente, que está oferecendo elementos para que a gente progrida no campo do pensamento, do raciocínio e no campo do coração, do sentimento, a gente está buscando esse influxo renovador que vai fazer com que a gente saia do médio. Quando a gente fala do medíocre, o que é medíocre? Medíocre é o que está na média de todo mundo. Não tem destaque, né? Você está fazendo nada mais nada menos que todo mundo já faz. E às vezes a gente usa a palavra medíocre, né, e só pensa no lado pejorativo e não pensa no significativo dela. Mas é o seguinte, então o que acontece? A gente começa a sair daquela coisa comum e a gente começa a entrar nesse influxo renovador dos poderes que nos induz à purificação e ao progresso. Então Emmanuel vem dizer pra gente, o reflexo mental ele mora no alicerce da vida. Que tudo que a gente vai fazer aqui nesse mundo passa pelo cérebro. É o cérebro que primeiro ele projeta a ideia, depois ele raciocina em cima da ideia, se vale a pena, se não vale a pena, se valeu a pena, enquanto algum eco, ou a gente vai transformar em palavras, ou a gente vai transformar em atitudes, mas a gente já lembra que o próprio pensamento já é matéria e já pode influenciar e ser influenciado por aqueles que estão ao nosso redor. Muito material para a gente estudar nesse livro novo, Pensamento e Vida, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.